E é sobre paz que eu quero falar nessa noite. Desfrutando de uma paz que provém somente de Deus, ou desfrutando de uma cura que provém de Deus. Nas duas últimas quartas-feiras, nós falamos sobre como lidar com a ansiedade. Então, na quarta-feira retrasada, nós falamos sobre conhecendo um pouco sobre ansiedade, essa ideia da preocupação exagerada e do que ela causa, e quais são os seus efeitos físicos, emocionais e espirituais. Na quarta-feira passada, nós então, à luz do que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e eu costumo dizer que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Filipos é uma carta escrita com muito carinho. Vocês podem ver que no início, como ele trata, como ele se reporta, é uma carta aos Filipenses, João, com carinho, sabe? É uma carta assim, de muito afeto, um afeto paternal. E eu quero então rapidamente relembrar o que nós vimos, pelo menos os tópicos, e falar sobre o verso 7 de Filipenses capítulo 4. Veja lá, por gentileza, Filipenses capítulo 4, mas eu gostaria antes de ler o verso 6. Então, foi o que nós vimos na quarta passada, e já está lá no nosso canal do YouTube, não apenas o culto, mas tem um recorte também, e tem apenas a parte do estudo, da mensagem. Filipenses capítulo 4, eu vou ler o verso 6 e o verso 7. E diz assim, Filipenses 4, verso 6 e verso 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. O desejo de Deus para nós, que na verdade se aplica a todos os seres humanos, é que nós não venhamos a andar ansiosos. É que não venhamos a ter essa preocupação exagerada que traz sérios danos para a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo, ele vai então nos dar uma orientação, ou vai nos apresentar um caminho de como lidar com essa preocupação que invade o nosso coração, essa preocupação que traz inquietação, que traz angústia, que nos tira algumas noites de sono. Bom, orar. Nós devemos orar. Orar entendendo que Deus é maior que os nossos problemas. Por mais que, às vezes, essa fala, ela caia no lugar comum, mas ela é uma grande verdade. Às vezes a gente fala assim, não olhe para os seus problemas, mas olhe para o Deus que resolve todo e qualquer problema. Isso é uma grande verdade. Então não deixe que essa frase, ela caia nesse lugar comum. Quando Paulo se dirige à sua comunidade, essa comunidade que ele gerou na sua segunda viagem missionária, junto com Silas e com outros irmãos. Então, ele vai dizer, olha, queridos filipenses, orem entendendo que o Deus a qual eu preguei para vocês, o Deus a qual eu tive uma experiência que mudou a minha vida, Ele é maior que os nossos problemas, Ele é maior que os problemas que vocês possam enfrentar. Por isso nós devemos orar. Porque senão não faria sentido, irmã Marli, orarmos. Porque
se o Deus a qual cremos não fosse maior que os nossos problemas, não faria nem sentido nós nos reportarmos a Ele. Mas aí ele continua, e ele vai falar sobre petições. E essa palavra no grego, e nós vimos isso, irmã Vilma, na semana passada, a ideia aí é confiando e lançando sobre ele a nossa ansiedade. O apóstolo Pedro vai dizer lá, irmã Dalmi, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ideia é entregar, né? E uma irmã, ao longo da semana passada, falou assim, pastor, ficou marcado o seu lenço, né? Porque eu usei assim, como algo para materializar a ideia de entregar ou lançar, é falar, Senhor, está aqui, e deixar, é entregar. Essa é a ideia. Então é confiando, é lançando para o Senhor tudo aquilo que está trazendo inquietação ao meu coração. Essa é a ideia aqui de petição. E termina então o verso 6, o Paulo falando, irmã Neide, de ações de graças. Orações, petições, que é uma forma de orar também, e ações de graça que está dentro de oração, né? Mas aí a ideia de ações de graças é agradecendo, não apenas pelo que Deus já fez, mas pelo que Deus já vai fazer, ou pelo que Deus já está fazendo, que é pela fé. Porque a ansiedade, ela impede justamente, irmão Elci, de nós vivenciarmos o presente. Ou porque estamos presos a uma questão do passado, e por estarmos presos, irmã Ruth, a uma questão do passado, nós sempre estamos preocupados que essa situação, ela se repita, e aí a gente não fica em paz, a gente não fica tranquilo. Não, isso pode acontecer de novo. E aí a gente fica preso ao passado, ou a questões do passado. Ou também a ansiedade, ela nos impede de vivenciar o presente, porque nós sempre estamos preocupados com o futuro, sempre pensando no que pode acontecer, e sempre pensando no que pode acontecer de pior com relação ao amanhã. E Jesus vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Essa é a grande questão, ou o grande problema da ansiedade. Nós não conseguimos vivenciar o presente, desfrutar do momento presente, da alegria do presente. Então, se a gente não consegue desfrutar do presente, a gente não consegue, Isaurinha, ter paz. Mas quando a gente segue aqui esse caminho, que eu diria que não é o único, nós poderíamos trilhar por outros caminhos que a Bíblia também apresenta. A gente vai experimentar e vai experienciar uma cura que provém de Deus, que é a paz. E é justamente sobre isso que eu quero investir um pouquinho mais de tempo, desfrutando da cura que provém de Deus. E por isso que o João escolheu essa canção para estar louvando ao Senhor, que fala sobre paz. E é sobre isso que eu quero investir um pouco mais de tempo com você nessa noite. E a primeira lição que eu quero falar para você nessa noite é que essa paz, ela tem a sua fonte em Deus. Deus é a fonte da verdadeira paz. A paz que recebemos e a paz que vamos desfrutar no presente é uma paz de origem divina e não de origem humana. Ela não é encontrada em um pensamento positivo. Não, é só você pensar positivo. Não. Ela não é encontrada na ausência de conflito, porque às vezes o ser humano está vivenciando
momentos até tranquilos exteriormente, mas ele interiormente está em conflito consigo mesmo. Ou até mesmo, algumas pessoas, você precisa ter bons sentimentos. Não, não. Essa paz, ela procede do fato de saber, irmã Solange, que Deus está no controle. Essa paz, ela vem do fato de saber que Deus está no controle. Por isso que Deus é a fonte dessa paz que o apóstolo Paulo vem falar aqui. Isaías profetizou sobre o que traria paz ao ser humano. E olha que na época do profeta Isaías, o homem estava em conflito com ele mesmo, estava em conflito com Deus, estava em conflito com outro ser humano. E aí Isaías vai apresentar aquele que viria e traria paz. E seria capaz de trazer paz para o homem, para que esse homem tivesse paz com Deus, tivesse paz consigo mesmo e tivesse paz com os outros homens. Veja lá, Isaías capítulo 9, verso 6, por favor. Isaías capítulo 9, verso 6. Diz assim, olha. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, que é o El-Quibor, Pai da Eternidade e o quê? Príncipe da Paz. O Messias também é chamado de Príncipe da Paz. Porque quando nós temos uma experiência real e pessoal com o Príncipe da Paz, nós então passamos a ter paz com Deus, paz conosco e paz com os outros. Mas a gente pode continuar lendo Isaías 64, verso 4. Veja aí, porque eu disse para vocês que essa paz procede do fato de saber que Deus está no controle. Olha só o que está registrado lá em Isaías 64, verso 4. Diz assim, Isaías 64, verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está no controle. Muitos estão buscando essa paz em lugares errados e com pessoas erradas. E aí, Thalita, a nossa paz não é garantida pela ausência de problemas, mas a nossa paz é garantida pela presença de Deus. Ela é garantida pela presença de Deus. Por isso que governos humanos não podem gerar essa paz, porque ela vem de Deus. A verdadeira paz nós só encontraremos em Deus, pois Ele é a fonte da verdadeira paz. Mas, continuando e olhando para esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos seus filhos na fé, a paz que o Senhor oferece, que Ele oferta para nós, ela independe das circunstâncias. É muito interessante, irmã Vilma, porque quando Paulo escreve aos Filipenses, sabe onde ele está? Ele está preso. Ele está preso. E imagine uma pessoa presa
e corria um sério risco de ser julgado e condenado até a morte. Mas o seu coração está em paz, porque a paz que invadiu o coração do Paulo independia ou não dependia das circunstâncias. A paz proclamada por Paulo ultrapassava todo e qualquer entendimento, era algo inexplicável. Eu me lembro de uma canção, e é uma canção já de uma longa data. Ontem de manhã foi tempo de recordar, né, irmã Ruth, canções de longa data, long time, né? E essa canção é Esta Paz que eu sinto em minha alma. E aí diz, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. E aí tem um trecho que diz, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, o seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. A paz que o apóstolo Paulo fala, somente a ação do Espírito Santo operando em nós e através de nós. Somente a ação do Espírito Santo é capaz de produzir em nossas vidas. Porque, irmão Dalmi, é uma paz que vem de dentro. Não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. E eu diria que ela até contamina. Eu fico a pensar, algumas vezes, as pessoas olhando para o apóstolo Paulo e diante de situações muito delicadas, quantos aprisionamentos ele teve, quantas injustiças, e ele lá, calmo, sereno e tranquilo, que é uma outra canção também, né? Mas o que está... E o apóstolo Paulo falando, calma, porque a paz vinha de dentro, com uma ação do Espírito Santo de Deus. A paz que o apóstolo Paulo desfrutava e a qual ele pregava, que ele gostaria que os seus filhos na fé também viessem a desfrutar, independia ou não dependia das circunstâncias, não estava condicionado às circunstâncias. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Por isso que essa paz, irmã Fran, ela transcende a compreensão humana. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, olha, excede todo o entendimento. É algo que é da ordem do incognoscível. Não dá para explicar. Como a gente explica isso? Não dá. Dá para a gente experimentar. Assim como um estudioso do passado, um teólogo alemão, chamado Rudolf Otto, que falava da experiência com o sagrado, a experiência com o luminoso, e ele falava, olha, a experiência com o luminoso não dá para explicar, porque a nossa mente não abarca, não consegue, mas dá para a gente sentir, a gente sente algumas coisas. E aqui é a mesma coisa. Não dá para a gente explicar, porque a nossa mente não dá conta de explicar. Dá para a gente sentir. O que a gente sente? Sente paz. Porque essa paz que o Senhor oferece, ela coexiste. Coexiste com o quê, pastor? Ela coexiste com a dor. Coexiste com as lágrimas. Coexiste com as lutas da vida. Coexiste com as perdas. Coexiste com o luto. Eu disse para os irmãos no início do culto aqui, no momento de oração, da experiência do irmão Guilherme, né? Depois de 3 meses sem estar cultuando conosco presencialmente, ele estava até cultuando conosco online algumas vezes, estava aqui domingo no culto da noite, e ao final do culto,
recebeu a notícia, né? Quando ele foi me cumprimentar aqui, ele me comunicou que aprove o Senhor levar sua mamãe. Mas não havia desespero, havia lágrimas, havia dor, mas havia paz. Estava com ele ontem lá. Havia paz. Essa paz coexiste com a dor da perda, a dor do luto, a dor das lágrimas. O mundo não conhece essa paz. O mundo não conhece essa paz. E também não pode dar essa paz. Por isso que a gente percebe, isso não significa que somos melhores, de forma alguma. Porque quem opera em nós e através de nós é o Espírito Santo. Mas a gente percebe uma diferença muito grande quando a gente vai no sepultamento de uma pessoa e de pessoas que tiveram uma experiência e têm uma experiência com Cristo, e de pessoas que não têm uma experiência com Cristo. Podem perceber, irmãos? A gente se compadece porque é algo triste, porque já é triste, mas é mais triste ainda em ver o desespero das pessoas. Porque essa paz que o Senhor oferece, ela excede o entendimento. Coexiste com as lágrimas, coexiste com a dor, coexiste com as lutas do dia a dia, coexiste com os problemas, coexiste com o luto. E eu me lembrei de um evento que houve no século XIX, em 1873, para ser mais exato. Um crente presbiteriano, advogado, ajudava nas campanhas de evangelismo de Moody, Dwight Lee Moody, né, foi um dos grandes evangelistas do século XIX, e ele tinha um escritório em Chicago, e ele decidiu, Horatio Spafford, então o senhor Spafford decidiu fazer uma viagem pela Europa, e naquela época se fazia viagem de navio. Horatio Gates Spafford. E ele decidiu, junto com a sua esposa, a Anne, e as suas 4 filhas, a Anne, a Margaret, Elizabeth e a Tânia, fazer uma viagem pela Europa para descansar. E em novembro daquele ano, eles iam então apanhar um navio para fazer aquela viagem. E o senhor Spafford, um homem comprometido com Deus, um homem que ajudou muito o evangelista Moody, um dos grandes evangelistas da história da igreja, crente em Cristo, mas naquele ano houve um grande incêndio em Chicago e ele precisou ficar lá, porque isso afetou os seus negócios. E aí a sua esposa e as suas filhas pegaram então o navio. Ele falou: eu encontro com vocês. Pegaram o navio Ville du Havre. E o Ville du Havre se chocou com outro navio. Em novembro daquele ano, aquele navio naufragou. E Spafford, o senhor Spafford, recebe então um telegrama. João não sabe o que é isso, Caio não sabe o que é isso, Vitória e Belinha nem sonham o que é isso, né? Antigamente se usava muito telegrama, né? E telegrama tinha que ser mensagens muito curtas, né? Tinha que ser... E estava assim, 2 palavras: salva sozinha. Em inglês, saved alone. Me corrija aí, Thalita, se o meu inglês estiver muito ruim. Saved alone. Salva sozinha. Aquilo chegou às mãos de Spafford, porque aquele telegrama vinha da sua esposa. Spafford perdeu as suas 4 filhas naquele naufrágio. Suas 4 filhas.
E ele escreveu então uma canção quando transportava então o corpo de suas filhas para a Inglaterra. Quando chegando perto do local da tragédia, ele compôs um hino, um belo hino. It's well with my soul. It's well with my soul. Tudo bem com a minha alma. Tudo bem com a minha alma. A tradução livre de uma das estrofes é assim: quando a paz, como o rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Esse hino, It's Well With My Soul, foi traduzido para a nossa língua. E sabe qual é? Nós cantamos: sou feliz com Jesus, meu Senhor. E na tradução a parte diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Mas no original me chama muito mais atenção quando eu sei da história. Mesmo diante da dor da perda, e a perda de um filho, para que vocês tenham uma dimensão, ela é tão dolorosa, que quando a gente não consegue, irmã Marli, e a irmã Marli com certeza que é da área da saúde já ouviu isso, quando a gente não consegue nomear algo, é porque isso é de uma ordem tão grande de dor, que não se toca naquilo. Então, por exemplo, quando um filho perde um pai, a gente chama de quê? De órfão, não é? Quando um cônjuge perde o outro cônjuge, a gente chama de viúvo ou viúva. E quando um pai ou uma mãe perde um filho ou uma filha, chama de quê? Não tem. Porque a dor é tão intensa que a gente não consegue nomear. Então a psicologia explica isso tranquilamente. Mas diante daquela dor tão grande, Spafford, ele pôde ali expressar aquela paz que eu disse o quê? Que Paulo disse que excede todo entendimento. Não dá para explicar. Mas Spafford vai dizer: tudo bem com a minha alma. Porque essa paz que o Senhor oferece coexiste com a dor, coexiste com as lágrimas, coexiste com as lutas da vida, coexiste com as perdas, sejam elas quais forem, e coexiste com o luto. Talvez nessa noite você esteja experienciando isso, mesmo em meio à dor, em meio à luta, em meio às perdas, em meio ao luto. E aí você não consegue explicar. Mas aí uma coisa você sabe: está tudo bem com a sua alma. Talvez você não consiga nem acreditar, mas está tudo bem com a sua alma. Jesus vai nos ensinar sobre isso também, sobre paz. Ele vai nos alertar que teríamos lutas e dificuldades, mas ele vai dizer: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor deseja que desfrutemos da paz que excede todo e qualquer entendimento, que está além da compreensão humana. E por último, e não menos importante,
essa paz que o Senhor oferece, ela há de ser uma sentinela celestial ao nosso redor. É muito interessante o verbo que é utilizado aí. Na parte B do verso 7 diz assim: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra ou verbo guardar aí, no grego é frouren. E frouren era usado no meio militar. Então, frouren era usado como uma sentinela, estava a guardar um posto, estava a guardar uma prisão, estava a guardar um prisioneiro. Ou seja, a ideia, irmão Dalmi, é que essa paz que o Senhor nos oferece, ela há de guardar o nosso coração, que aqui metaforicamente vem dizer que é o centro das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e há de guardar a nossa mente como a sentinela. Não há de deixar que algo chegue ao nosso coração e algo chegue à nossa mente para tirar a nossa paz. O uso que Paulo faz aqui é de um verbo militar, que é a ideia de guardar, de manter sob custódia. E é justamente essa sentinela que irá guardar o meu coração de sentimentos errados, de sentimentos equivocados, de sentimentos que me trarão prejuízos emocionais. E é justamente essa sentinela que irá guardar a minha mente de pensamentos errados, de pensamentos equivocados. A paz de Deus é como um exército protegendo-nos dos problemas externos e dos medos internos. Então, essa sentinela, ela age tanto com relação a questões que vêm de fora, quanto a questões que estão interiormente dentro de nós. Essa sentinela guarda das questões, dos pensamentos que podem chegar à minha mente exteriormente e dos meus medos interiormente. Por isso que somente Jesus é capaz de me dar essa paz e guardar o meu coração e mente de tudo que possa tirar essa paz. O apóstolo Paulo, ele experimentou essa paz que ele disse aqui aos filipenses. Ele experienciou disso que ele orientou os filipenses. Ele estava no portão da morte, estava a caminho da guilhotina romana, e a tradição vai dizer que ele foi condenado mais à frente e foi decapitado. Mas ele estava livre de uma preocupação exagerada. Sabe por quê? Sua mente e seu coração estavam guardados por essa sentinela chamada paz. Que a paz de Deus há de guardar o meu e o seu coração, há de guardar a minha e a sua mente. E aí, queridos, para finalizar, a paz que o Senhor oferece e que o mundo, eu creio que o mundo tanto deseja, independe das circunstâncias, independe da situação. Essa paz que o Senhor oferece e que o mundo tanto deseja, que as pessoas desejam, quem não quer ter paz? Ela transcende a compreensão humana, ela excede todo e qualquer entendimento. Essa paz que o Senhor oferece somente é possível quando nos rendemos ao príncipe da paz. Sabe por quê? Porque ele é a fonte da verdadeira paz.
O meu desejo, a minha oração é que venhamos a deixar que o príncipe da paz venha realmente agir em nós e através de nós, para que possamos experimentar e experienciar essa paz que excede todo e qualquer entendimento. E que diante de experiências tão difíceis e de momentos tão dolorosos, como o momento em que Horácio Gates Spafford vivenciou na perda de suas 4 filhas, mesmo em meio à dor, em meio às perdas, em meio ao luto, possamos dizer: tudo bem, tudo bem, tudo bem com minha alma. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, queridos? E eu quero orar por você nessa noite, a você que adentrou aqui e gostaria muito de estar vivenciando essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Talvez você que está vivenciando momentos tão difíceis, momentos de preocupação exagerada, de ansiedade, de circunstâncias delicadas, e nessa noite quer sair daqui vivenciando essa paz que há de guardar o seu coração e a sua mente. Aí onde você está, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, porque eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. A você que está conosco online, eu não sei se você também se manifestou, mas se esse foi seu desejo se juntando a nós aqui, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, aqui estamos. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando. E nós queremos muito, Pai, queremos muito desfrutar dessa paz. Essa paz que não depende das circunstâncias. Essa paz que transcende a compreensão humana. Essa paz que provém de uma experiência real e pessoal com o príncipe da paz, porque ele é a fonte da verdadeira paz. Senhor, nos ajude a realmente a vivenciarmos, não apenas agora, mas todos os dias, essa paz. Essa paz que coexiste com a dor, coexiste com as lutas, coexiste com as adversidades, coexiste com as perdas, coexiste com as lágrimas, mas que possamos, ó Pai, ter o nosso coração e a nossa mente sob custódia, guardados pela Tua paz. É o que eu lhe peço, encarecidamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja agindo e intervindo poderosamente no coração e na mente dos meus queridos irmãos e irmãs. E a tua igreja diz: amém e amém.